Olá, estudantes do terceiro ano. Nesse vídeo vamos falar sobre cinema expressionista. Contexto histórico, literatura fantástica alemã, pintura expressionista, efeitos especiais, cinema mudo. Ou seja, nós temos um cinema que é baseado na literatura fantástica alemã. Nós temos a figura de Ernest Kaufmann, que ele exatamente é um ícone da literatura alemã. Nós temos a pintura expressionista, aquela coisa do contexto histórico, a Alemanha no caos, os jovens querendo fazer sua expressão, tem aquele conflito de gerações, então nós vemos que existe essa busca de uma liberdade de expressão livre daquela coisa, daquela tirania do governo alemão que queria manter as aparências. E nós vemos efeitos especiais, lembrando que nesse filme aqui do Georges Méliès, que é exatamente efeitos especiais feitos na mão, ou seja, era feito um corte diretamente no filme, o filme era cortado e era juntado com estilete. Nós temos os cortes de cena, ou seja, eu tenho efeito, coloco um quadro com efeito e mudo esse quadro, então nós temos totalmente feito de uma forma muito artesanal. E nós temos a questão de cinema mudo, lembrando que somente em 1927 que entra exatamente o áudio no cinema, então tudo tinha que ser feito com uma expressão muito forte, porque não tinha o auxílio da voz. E nós vemos também a questão de Nosferatu, lembrando que o autor, F.W. Murnau, ele foi procurar a família Bram Stoker, lembrando que Bram Stoker foi escrito em 1997, e a família não autorizou ele fazer uma história no cinema do Conde Drácula, que era um conde bonitão e tal, e ele decidiu fazer sua versão. Na sua versão ele coloca o caos e o horror, as características do cinema expressionista, exatamente aquela linguagem expressionista da época. Então ele faz o quê? Ele faz uma figura exatamente com horror dentro da sua própria concepção estética. E esse é um conde, é o Graf Orlok, ele acaba se apaixonando por Ellen, que é a esposa do corretor, e todo esse drama que acontece na cidade de Bremen, existe muita morte, e o filme é baseado mais ou menos nisso, né? E nós vemos também Robert Wiene. O Robert Wiene, ele fez o Gabinete do Dr. Caligari em 1920, uma adaptação de Crime e Castigo de Dostoiévski. Lembrando que a história de um hipnotizador, Caligari, que ele chega numa cidade pequena com Cesare, e Cesare é um paciente que há 23 anos está dormindo, e Cesare, quando é acordado pelo Caligari, o Cesare ele prevê o futuro para as pessoas. Cesare acaba se apaixonando por uma das pessoas, só que ele é induzido pelo hipnotismo do Dr. Caligari a fazer crimes. Então, essa coisa da indução do crime é uma coisa que tem trazido um contexto bem histórico, bem essa coisa expressionista, que era uma coisa que não tinha sido colocada no cinema, ele coloca. Então todo esse choque, Caligari acaba ficando num hospício no final do filme, então toda uma trama fantástica sobre morte, assassinato, paixão tal, para chegar nesse fim, e é uma obra que foi feita com um contexto muito forte e um roteiro bem legal e bem diferente, bem complexo. E nós temos Fritz Lang, autor, lutou na Primeira Guerra, perdeu seu olho, ele acabou se casando com uma cineasta e os dois acabaram fazendo o filme exatamente Metrópolis, que foi um ícone do cinema mundial. Ele trouxe aquela figura futurista, trazendo tecnologia, trazendo essa coisa do homem se tornar um ser transparente. Ele não é mais um ser individual, mas se torna uma massa, exatamente suplantada pela tecnologia que estava acontecendo. E ele traz uma coisa totalmente caseira, ou seja, ele tem que construir os fundos, ele tem que fazer edição na mão também, ele tem que fazer os efeitos especiais quadro a quadro, fazendo edição numa forma muito artesanal. E a coisa mais interessante é que ele traz um universo fantástico numa época que em 1926 ninguém pensava em carros voadores, ninguém pensava em estradas elevadas, ninguém pensava em iluminação em prédios interligados, e ele já traz toda essa conotação, é uma coisa muito à frente do seu tempo. E a coisa mais importante é que ele traz um robô, ele traz uma inteligência artificial humanoide, uma coisa que ninguém tinha pensado, e ele traz isso exatamente para o cinema, que é a Maria, essa inteligência artificial. Lembrando que Star Wars, o C3PO, a inspiração do design do C3PO foi inspirada em Maria como homenagem exatamente a essa coisa de cinema expressionista. E lembrando que Lang, depois, mais tarde, ele foge do nazismo, ele não quer saber do cinema, ele teve convite para o Hitler para fazer cinema nazista, ele não quis, e ele acabou terminando nos Estados Unidos, onde ele fez muito sucesso. Ok, gente, nesse vídeo nós falamos sobre cinema expressionista, espero que vocês tenham gostado, nos encontramos na próxima vez. Até, tchau, tchau.